Boa noite, Mari, boa noite, Tudo Maurício, boa noite, bom? todo mundo. Boa Boa noite. noite. Ó, temos E vários boa aí? noite aqui no chat já, doutora Carminha, Soraya, doutora Rosane, doutor Boa Lucas. noite. Boa noite, pessoal. E aí, Hoje Mari? temos, hoje Ah, temos uma hoje eu estou muito palestra. empolgada. Hoje eu faço 24 anos de formada. Opa, meus Ó, parabéns, Mari. parabéns! É, Parabéns. estou empolgada, fechando o dia exatamente do jeito que eu adoro, dando Que, aula. que Que bom, bom. excelente. Muito bom. Muito Bom, bom, né? pessoal, vou apresentar a Mariana informalmente. Mariana é uma colega que está há muito tempo aí no mundo dos alinhadores, né? Enfrentando essa jornada de mundo de alinhadores. E desde o começo do projeto da Angel, ela estava lá com a gente, foi conhecer a fábrica, foi é, e vestiu a camisa mesmo, né? Entendeu o diferencial da Angel e a gente conversou bastante, principalmente. Eu lembro o nosso primeiro bate-papo sobre a Angel, quanto você estava empolgada com o produto Kid, né? O produto de Muito criança. empolgada, Mauri. Isso. Não, e o bom é que assim, o bom é quando a gente se empolga com a coisa e não se frustra, né? Então, Sim, isso é assim, legal. eu continuo muito empolgada depois Que de todo legal. esse tempo. Então, maravilhoso. Que legal, muito bom. E muito obrigado, Mari, estar aqui com a gente. Obrigado a todos que estão conosco acompanhando. Então, eu acredito que a Mari vai contar um pouquinho da experiência dela. Eu já tive a oportunidade de assistir. É sempre bom que sempre muda a aula, né? Há um tempo atrás já assisti, fiquei muito feliz e agora a gente vai compartilhar aqui no Web Aula. Então tá, então vamos começar. Como é que eu faço para mostrar o meu computador? Ele já está aparecendo, não está Não, aparecendo? Mari, Eu posso compartilhar minha tela pode, normalmente. pode, Tá, normal, ok. perfeito, Então eu vou compartilhar minha tela inteira, tá? tá bom. Vocês estão vendo? Sim, Tá, então agora eu vou minimizar aqui o meu, para deixar só uma telinha, que senão eu não enxergo direito a apresentação. aí, perfeito. Foi? Foi. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar do que eu faço todo dia. Falar sobre o uso de alinhadores em pacientes em crescimento. Como o Maurício falou, assim, eu sou bem suspeita para falar dos alinhadores da Angel. Acho que talvez algumas pessoas que estejam aqui já me conhecem há muito tempo. Eu não sou de levantar a bandeira de marca, de tipo de tratamento, eu não sou radical com nada, eu trato tudo no meu consultório, porque eu acho que a gente é ortodontista, a gente tem que ver o que é melhor para cada caso. Mas eu confesso a vocês que o produto Kid, na verdade, o produto Angel, tá? Porque o Angel, ele me trouxe algumas oportunidades de tratamento que eu antes não tinha com nenhum alinhador. E o produto Kid é assim, acho que não tem nada nem parecido no mercado, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o uso de alinhadores. Alguns casos que estão aqui já são casos que eu trabalhei com o Kid, outros casos ainda estão em andamento, né? No finalzinho da aula eu vou dar um tira-gosto só de uma única foto do que eu vou apresentar no WFO. Então, só para vocês ficarem com vontade. Mas eu vou falar um pouco do uso geral dos alinhadores nos pacientes em crescimento, tá? E com os recursos que a gente tem no KID e com os recursos que a gente tem, na verdade, com alinhadores. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Quem não me conhece, na verdade, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou de Fortaleza, mas eu moro a vida inteira no Rio de Janeiro, então eu sou muito mais carioca do que talvez a maioria dos cariocas, tá? Eu sou especialista e mestre em ortodontia, né? Eu também sou especializada em odontopediatria, em harmonização. Aí, às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, Mari, nada a ver, né? A odontopediatria e harmonização. Na verdade, a odontopediatria ela veio antes da ortodontia, graças a Deus, porque o meu sonho era ser ortodontista. Então, antes a gente precisava ter um currículo, né, para a gente entrar na especialização, e eu fiz odontopediatria e fiquei apaixonada em tratar crianças. E hoje esse é o meu carro-chefe. E depois eu estudei ROF para entender como é que os pacientes envelheciam. Porque a gente trata rosto, né, de paciente, a gente não trata só dente quando a gente pega um paciente em crescimento. Então a gente tem que entender
esse paciente desde lá atrás até quando ele ficar, né, numa idade um pouco mais avançada. Eu tive o prazer de, na verdade, há 1 ano e pouco atrás, o Maurício vir aqui no consultório com toda a equipe que começou, né, deu o start da Angel aqui, e eles me convidaram para testar o produto, né? Eu fiquei muito, muito empolgada e, como eu falei, eu continuo adorando o produto. Eu sou coordenadora de uma especialização lá em Nova Iguaçu, da ABO, e eu tenho um curso, que é um curso de diagnóstico e planejamento, chamado Grupo Dipo, que já existe há 9 anos, de forma presencial, onde a gente estuda casos e planeja casos de ortodontia, tá? Então, hoje, eu vou começar a minha aula dando um soco no estômago dos ortodontistas, que é o nosso problema: diagnóstico e planejamento em ortodontia. Por quê? Porque você tem que entender sobre o crescimento e envelhecimento para você poder, na verdade, trabalhar com o paciente que está se desenvolvendo na sua mão, né? Depois de muito tempo trabalhando com criança, como eu falei agora no início, né? Hoje eu faço 24 anos de formada. Quando eu olho meus pacientes, que hoje eu já tenho pacientes que se trataram comigo há 20 anos atrás de ortodontia, eu falo: puxa vida, que bom que eu pude ter um olhar multidisciplinar nesses pacientes, que bom que eu pude olhar o rosto desses pacientes, porque cada vez mais, quando eu vejo a ortodontia nos pacientes em crescimento, eu entendo que se a gente não atuar na fase certa, na idade certa, a gente, no futuro, aquele paciente, ele pode acabar tendo problemas por conta de falta de diagnóstico correto. Então, eu acho que esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Como o Maurício falou, eu tenho bastante tempo de alinhador. Eu me credenciei com ele em 2007. Tem muito, muito tempo que eu vejo os alinhadores e acho que tem muito pouca gente dessa época, né, que viu todo o desenvolver dos plásticos, dos softwares, dos tratamentos. E quando começou o tratamento com alinhador, as pessoas falavam: "Ah, eu não entendo, eu não sei como tratar com alinhador, eu não sei como tratar com alinhador, eu não sei planejar", e na verdade não era isso, era que os doutores eram acostumados a colocar brackets na boca dos pacientes e depois ia vendo o que ia fazer. E com os alinhadores você precisa saber como vai acabar antes de começar, né? Então, a falta de diagnóstico e planejamento faz com que a pessoa não consiga nem começar um tratamento com alinhadores. E eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles desses tratamentos. Só que, hoje, além de termos softwares maravilhosos, né, de termos toda uma tecnologia, a gente já consegue entender como aquele paciente vai envelhecer, inclusive por meio de inteligência artificial. Então, eu peguei um, um rosto conhecido, né, de uma atriz que todos conhecem, Cameron Diaz, e pedi para fazer ela criança. E a inteligência artificial faz isso. Hoje a gente consegue, por meio da inteligência artificial, entender sobre envelhecimento, sobre rejuvenescimento. Então, assim, eu peguei minha filha e pedi para a inteligência artificial envelhecer a minha filha, para eu entender como é que essa face vai envelhecer. E eu confesso a vocês, minha filha, assim, o terço inferior dela, que é o que a gente trabalha, é muito parecido com o meu. E ela ficou muito parecida comigo na juventude. As minhas fotos de adolescente são muito parecidas com essa segunda foto dela. Então você vê que numa inteligência artificial genérica, porque eu nunca trabalhei a inteligência ao meu favor, coloquei um monte de fotos minhas, dos meus filhos, foi uma foto aleatória que eu coloquei. Ela já entrega algo muito perto do que a gente tem de realidade. Vocês imaginam daqui a pouco como essa inteligência artificial vai estar trabalhando a nosso favor, tá? Só que hoje nós não precisamos dela para entender como um paciente vai envelhecer. Por que a gente não precisa? Porque a gente já tem muito artigos científicos mostrando para gente
como tratar pacientes em crescimento, como funciona o crescimento mandibular, o crescimento maxilar, o crescimento craniofacial, as suturas. A gente já tem tudo na nossa mão hoje para entender como um paciente funciona se a gente fizer uma boa anamnese e conseguir realizar um bom diagnóstico, tá? Então vamos lá. A minha vontade. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes Tá to. aparecendo a música? And the Oscar goes to. Sim, sim. Então, eu quero que o Oscar de melhor planejadores vão para vocês. Hoje, eu tenho alunos, eu tenho professores que eu treino para planejar, porque os softwares têm já uma inteligência artificial, a gente dentro da própria Angel temos bons planejadores também, mas a gente não pode, como ortodontista, também não entender sobre planejamento. Então, temos que saber onde queremos chegar e eu quero que vocês, cara, ganhem troféu, sejam os melhores planejadores nos casos de alinhadores. Hoje, né, o que os pacientes querem usar para alinhar os seus dentes? Os alinhadores. A verdade é essa. Só que a galera das antigas, elas acham o quê? Que os alinhadores não fazem o que a ortodontia convencional emprega, que uma coisa compete com a outra. E eu não posso acreditar nisso. Eu acho que uma coisa tem que complementar a outra, tá? Os alinhadores, eles não são do mal e os brackets do bem. Nem os brackets são do mal, os alinhadores são do bem. Não funciona dessa forma como competição. Até porque a mídia, hoje, o que ela fala para o nosso paciente? Os alinhadores são mais rápidos. A mídia fala que os alinhadores são mais modernos, né? Que eles têm um designer maravilhoso. Eles falam que os alinhadores doem menos e, na verdade, realmente eles machucam menos o paciente. Não vou falar que doem menos, mas que machucam menos o paciente. E eles falam que é o tratamento do futuro. Que se o seu dentista não sabe trabalhar com alinhador com você, ele não sabe nada. É isso que o TikTok fala para as crianças, é isso que o YouTube fala para as crianças e para os adultos. Tá? Os adultos aparecem às vezes aqui no consultório falando: eu vi, né, que os alinhadores eles são mais rápidos. Aí você fala: gente, a biologia é a mesma, né? Tem movimentos que são melhores com os alinhadores, vão ter movimentos melhores com os brackets, mas a mídia entrega isso, tá? E o que eu vejo muito é que quem não usa alinhador é porque tem medo de planejar. E ainda existe uma gama muito grande de pessoas que não usam alinhadores porque não sabem planejar e porque eles precisam entender como vai finalizar aquele paciente, eles ainda não conseguem fazer esse planejamento digital. Então, vamos lá. Primeiro, problema que a gente tem com pessoas que querem usar alinhadores, mas têm medo de planejar, é que elas não sabem como chegar no final daquele tratamento, principalmente nos pacientes em crescimento, né? Porque, em segundo lugar, muitas vezes ele não sabe como a criança cresce. E aí, quando você junta as duas coisas, né? Você tem um planejamento não assertivo, porque o cara não sabe como vai chegar no final, e você não sabe como o crescimento daquela criança vai se dar. Né? Pegando turmas e mais turmas de diagnóstico e planejamento ao longo desses quase últimos 10 anos, eu vejo que o grande problema, principalmente nos pacientes em crescimento, é não entender sobre padrões faciais, é não fazer uma anamnese na família para entender o crescimento daquela criança, né? É não conseguir vislumbrar o crescimento da maxila e da mandíbula nos tempos adequados, né? É não entender sobre o ajuste muscular que precisa acontecer. Então, quando você junta tudo, no geral, as pessoas falam: Deus me livre de tratar criança. E eu confesso para vocês que eu falo: cara, tratar criança é o melhor paciente do mundo, tá? Então, hoje, eu não vou ter um dia inteiro de aula com vocês, nem 4 horas de aula com vocês. Eu vou ter 1 hora e pouquinho de aula. Então, eu vou tentar resumir em 4 pontos estratégicos para vocês poderem tratar pacientes em crescimento. Meu objetivo aqui é que termine essa aula e vocês consigam utilizar o que eu falei, né? Eu sou extremamente clínica, eu vivo de consultório, eu trabalho
praticamente todos os dias no meu próprio consultório. Atendo 10, 15 pacientes por dia. Então, essa é a minha rotina e eu preciso entregar para vocês o que eu faço, tá? Então, se a gente terminar a aula e vocês entenderem e levarem um pouquinho do que eu faço para o dia a dia de vocês, é o que eu estou querendo aqui, ok? Então, os 4 pontos que eu vou falar são: primeiro, a conexão com as crianças e a conexão de vocês com os pais. O segundo ponto é: onde está o problema para vocês poderem fazer o diagnóstico e planejamento. Terceiro é: o que eu posso tratar com alinhadores? E o quarto é: protocolos de tratamento para pacientes em crescimento. Porque não se trata pacientes em crescimento igual se tratam adultos, ok? Então vamos começar com a conexão de crianças em pais, tá? As crianças chegam e falam: quero tratar com alinhadores. Né? Eles veem isso, eles veem os pais se tratando com alinhadores, eles hoje em dia eles já chegam no consultório querendo se tratar com alinhadores. Bom, eu não sei como funciona no resto do país, mas eu moro numa cidade onde assim, a vaidade é extrema, as pessoas são muito cuidadas. Meu consultório é num local na Barra da Tijuca com um padrão alto de pessoas, socioeconômico, e eles querem o melhor tratamento, tá? E a mídia mostra para eles que o melhor tratamento é um tratamento com alinhadores. Então, o maior problema que eu tenho hoje no meu consultório, e eu não sei se vocês têm o mesmo problema no de vocês, primeiro, pacientes extremamente mandões. São eles quem mandam na família, né? Então, eles fazem birra, eles choram, eles não aturam dor, eles não aturam nada, né? São pacientes acostumados, na verdade, aos 15 segundos de alegria da tela, né? É a geração dopamina. Então, a gente tem que ter uma conexão com essa criança para essa criança conseguir entrar no tratamento, porque você não vai conseguir, no seu consultório, em 15 minutos, educar uma criança que em casa manda em todo mundo. Em segundo lugar, a gente tem pais que eles também querem mandar em você. Porque hoje os pacientes eles querem mandar nos profissionais, eles que querem ditar o que você vai fazer, né? Então são pontos, são dores que aqui na região onde eu trabalho são dores muito fortes da gente. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que acontece no meu consultório. Bom, no meu consultório, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a conexão com as crianças, tá? Minha cadeira tem uma televisão no teto, tá, Mariana? A maioria hoje em dia tem uma televisão no teto. Verdade, né? Todo mundo que tem um consultório bacana e tal, tenta fazer tudo para agradar o cliente. Mas a minha televisão, como eu atendo prioritariamente crianças, né? E as crianças hoje, gente, não assistem Netflix. Netflix é coisa de ou de gente muito mais velha, ou de crianças muito, muito pequenininhas, onde os adultos quem ainda mandam muito nelas. Coisa que aqui no Rio de Janeiro acontece durante muito pouco tempo, né? Porque aqui uma criança de 5 anos já manda em todo mundo. Então, a partir de 5 anos, criança vê o quê? YouTube, tá? Então, senta aqui, YouTube. Então, as minhas crianças já são acostumadas a sentar na minha cadeira, pegar o controle remoto e botar no YouTube. O que para elas é sensacional, porque, no geral, elas têm tempo de tela. Tempo de começar e terminar a tela delas, seja no celular, seja em qualquer canto. E aqui o tempo de tela delas é o tempo da consulta. Então, elas não usam a tela delas, elas usam a minha tela para ver os YouTubes e é sensacional. Outra coisa que eu tenho no consultório é uma geladeira cheia de besteira, tá? Tem suquinho, não tem besteira assim, uma besteira gritante, não tem chiclete, pirulito, mas tem gelatina, tem suco, tem refrigerante, tem. Aqui no Rio a gente toma mate, a gente toma Guaraná natural, é a cara do Rio de Janeiro. Então, às vezes tem mate, às vezes tem Guaraná natural, tudo tem na minha geladeira. E eles já chegam aqui com essa conexão, porque a comida acolhe, a alimentação acolhe. Então, eles chegam aqui com isso daqui para eles, né? Ver YouTube e comer. Gelatina, então, gente, vocês não fazem ideia. O consumo de gelatina no meu consultório, tá? É sensacional. Então, eles gostam dessa conexão e gostam de vir aqui para
receber esse mimo, esse carinho, tá? Tanto do YouTube quanto da geladeira, que eles acham sensacional, porque eles falam que eles podem pegar tudo que eles quiserem de graça, né? Isso daqui é um pacientinho meu que é uma graça, que por acaso eu estava com o telefone na mão, porque ele foi um caso de kid, e eu tava com o telefone para fotografar e ele começou a falar e eu falei, vou aproveitar e vou filmar. E foi isso que É aconteceu. mesmo? Eu vou tirar para você, sim, senhor. De nada. E como é que tá hoje, hein? Como é que tá hoje? Tudo bem. Tudo ótimo? Tudo ótimo. Gente, a melhor coisa que tem é isso aqui, ó. Melhor carioca do mundo. Eu vou te falar uma coisa, eu não preciso ter pós-graduação, eu só preciso ter, sabe o quê? Carioquice. Não, uma televisão no teto. Televisão no teto, cara, não é tudo de bom? É. Fala a verdade. É melhor que isso. Ah, eu sabia disso. A melhor só por causa da televisão do teto e da geladeira, não é? Fala a verdade. É, né? Eu sei disso. Faz você legal. Ai, que coisa linda. Vamos lá. Então, esse é o meu dia a dia, tá? Com essas crianças que eu tenho que criar conexão. E com esses pais que querem mandar no tratamento dos filhos, como é que a gente faz? A gente ganha autoridade mostrando que a gente sabe o que a gente faz, né? Na anamnese, quando o pai chega a primeira vez aqui, que eu vou colher os dados e tal, eu já entendo que pai é aquele, eu já anoto na minha anamnese que pai é aquele, né? Se for um pai muito minucioso, muito cheio de cri-cri, eu já pego o tratamento, né, que eu vou fazer quando for o dia de passar o estudo, eu já pego um monte de artigo científico para entregar para esse pai. Se for um pai que precisa de um respaldo, eu pego um monte de tratamento igual eu já fiz no filho, né, de outras pessoas e mostro os casos semelhantes. Então, a depender de como é aquele pai, aquela mãe, eu já vou totalmente armada para a consulta, de passar o planejamento para os pais com dados que eles possam confiar em mim, que eu possa ter autoridade no que eu estou falando. E, para isso, eu faço uma apresentação para esses pais. Todos, 100% dos meus pacientes, eles recebem uma aula de tudo que eu vou fazer no filho deles, com tempo determinado, com o que eu vou usar, com o que vai acontecer. E o mais importante é que isso não pode ser feito na frente das crianças, tá? Não se passa planejamento na frente de criança, porque senão você pega uma máscara facial, vai mostrar para um pai, o pai vai fazer: "Ah, meu filho vai usar isso", pronto, acabou se a criança estiver ali do lado. Então, você tem que ter essa noção do que você pode falar na frente de um filho e do que você tem que chamar a atenção. Porque se um pai faz isso, você fala assim: não, olha só, você não pode fazer isso. Você tem que confiar que isso é o melhor tratamento para ele. Porque se você fizer essa cara na frente do Joãozinho, do Pedrinho, ele jamais vai usar esse aparelho, porque você é a referência dele. Então, ali você já chama junto aquele pai, aquela mãe, e já passa a sua autoridade do que você faz e do que você sabe fazer, tá? Então, no geral, fazendo isso, o início do tratamento é fácil, é simples, tá? Porque a gente conecta com as crianças e a gente consegue conectar com os pais. Ok, o pai fechou. Vou ter que resolver o planejamento daquela criança. E aí a gente vai para onde está o problema. Gente, o problema às vezes é esquelético. O problema, às vezes, é dentário. E o problema, às vezes, é muscular, tá? E nós precisamos saber onde está esse problema. Às vezes, a gente tem problema nos três. Só que existe uma prioridade de tratamento a depender da idade da criança. Então, minha primeira dica em relação a tudo que eu vou falar hoje é: venda o tratamento correto. Não seja um vendedor de alinhadores. Porque se hoje eu tenho um consultório que roda bem, que eu não preciso fazer 1 milhão de propagandas, né, que tem o retorno de pacientes que já trataram, que tem indicações, é porque eu nunca fui uma vendedora de alinhadores, mesmo sendo uma das primeiras credenciadas em alinhador daqui do Rio de Janeiro. Porque eu acredito que entregar o melhor tratamento para cada tipo de problema é sempre a melhor solução. É assim que a gente fica bem conhecido, tá?
Então vamos lá. Quando eu tenho uma criança pequena, criancinha pequenininha, chegou aqui no consultório, a gente tem, desculpa, passou. A gente tem uma prioridade muscular, tá? Chegou uma criança de 5 anos, raramente de 4, né? A gente trata, mas de 4, 5, 6 anos. E eu olhei a criança aqui e eu preciso entrar com algo, geralmente é com algo para auxiliar a parte muscular. Por quê? Porque uma criança de 4 anos, se só tiver um problema ósseo, eu não preciso tratar com 4 anos. Eu posso aguardar até os 7. Ela vai ter muito mais maturidade e a parte óssea vai fazer pouca diferença, a não ser que ela tenha uma grande assimetria, né? Uma mordida cruzada que esteja fazendo ela crescer errado. Mas, tirando isso, poucas coisas fazem realmente a gente precisar tratar um paciente pequenininho, tá? E para isso, a gente tem uma excelente solução dentro do KID, tá? A gente tem muitas soluções dentro do KID, mas a gente tem soluções para essa parte toda de ação muscular. O KID é muito bonitinho, não sei quem aqui já trabalhou, mas a caixinha é diferente, né? Os saquinhos são todos coloridos, as crianças acham lindo. E, no geral, como eu nunca tive muito problema, porque as pessoas às vezes se prendem, né? Tipo assim, alinhador em criança não funciona, em criança perde alinhador. Pelo contrário, eu vou falar que os meus melhores pacientes que eu tenho de alinhador são as crianças pequenas. Melhor do que os adolescentes, muito melhor do que os adultos, tá? Adultos eu tenho assim, 50% que usam bem. Criança eu tenho 90% que usa bem. Tá? Eu tenho os 10% aqueles que não tem jeito, que mandam nos pais, a gente não tem como solucionar o problema da vida, né? Mas, no geral, eles são muito bons. Então, o que eu uso muito no meu consultório para resolver problema muscular é posicionador lingual, tá? Algumas vezes esporões, mas posicionador lingual é algo que é muito frequente quando eu uso o sistema KID para a parte muscular. Isso daqui é de um paciente meu, tá? Que eu recebia. E é desse meu pacientinho, do Pedro. Pedro, inclusive, veio hoje aqui no consultório. Né? Não fotografei porque só na próxima consulta que a gente vai passar para uma nova etapa. Mas o Pedro era um paciente que não era tão piquititinho, mas tinha um problema muscular e um problema ósseo. A questão é que o problema muscular do Pedro era maior que o problema ósseo. E eu precisava muito fechar essa mordida do Pedro, porque o Pedro não conseguia falar direito os fonemas, e com isso, esse problema já estava acarretando problemas escolares, porque como ele não falava certo, ele escrevia também errado, né? Muitos fonemas ele trocava, porque ele trocava a fala e trocava a escrita também. Então, a nossa decisão, mesmo com o Pedro tendo 7 anos, que já seria uma prioridade óssea, a gente precisou primeiro trabalhar o muscular do Pedro. Então, espera aí, volta. Deixa eu ver se foi aqui. Foi. Então, o que nós fizemos? Inicialmente, eu decidi fechar essa mordida do Pedro. Ele usou super bem, tá? Eu coloquei só 2 botões ali embaixo e não coloquei em cima. Por quê? Porque eu pensei que se eu necessitasse, eu podia fazer um recorte nos attachments e usar elásticos só nesses 2 dentões de cima para ajudar a extrusão. Mas não precisei. Pedro era excelente utilizador, não tive nenhuma necessidade. E eu não queria muita sobrecorreção do Pedro. Depois eu vou explicar o porquê. Fizemos um tratamento rápido no Pedro, tá? Durou 5 meses esse tratamento. Ficou bem parecido com o que a gente queria, né? Talvez meio milímetro menos, mas ficou bem parecido. Conseguimos controlar a língua. Claro que o Pedro foi para fono, tá? Obviamente não é eu tratando sozinha, né? Não sou eu tratando sozinha.
ele estava com posicionador lingual e ele estava com esses alinhadores. Então, depois dessa fase, eu precisava fazer uma disjunção no Pedro, porque o Pedro tinha um histórico na família de dentes retidos, né? Ele estava já com os caninos com uma raiz já longa, precisando descer, um pouquinho de falta de espaço, mas não super imensa, mas um histórico de caninos impactados. Por isso, nós tínhamos já a decisão de fazer uma disjunção. Então, agora Pedro já disjuntei, Pedro está aguardando que eu decidi ficar 3 meses com o disjuntor para a gente reescanear e voltar a fechar essa mordida, finalizando a fase dele de KID. Mas agora Pedro já consegue melhorar os fonemas e falar da forma certa. Então, Mário, por que você não tratou tudo com alinhador? Né? Você não podia tratar tudo com alinhador? Se eu não soubesse o histórico da família dele, eu até poderia, né? Por que você não expandiu com alinhador? Porque era um paciente com um histórico familiar, né, de impacção de caninos. Isso é genético. Então, a gente tem que entender sobre o histórico de cada paciente para a gente poder tomar uma decisão. Porque a gente não faz o que é fácil, a gente faz o que é certo, tá? Então, poderia ter disjuntado primeiro, depois ter feito o fechamento de mordida? Poderia. Por que eu não fiz isso? Porque ele tinha um problema escolar que era grave na época, que a mãe queria resolver logo. Então, muitos planejamentos, eles não são receitas de bolo. E por isso que eu coloco esse tipo de planejamento em aula, para que as pessoas entendam que não é assim, sempre você vai juntar e depois você bota a alinhadora. Nesse caso, não foi. Eu fechei um pouco mordida, disjuntei, e agora eu vou acabar o tratamento com alinhadores. Por quê? Porque eu tinha uma necessidade, tinha outra necessidade, e agora eu tenho uma terceira necessidade em um mesmo paciente, tá? E aí, como a gente entrou nesse assunto, vamos falar da diferença de expansão dentária para a expansão óssea ou a disjunção óssea. Bom, aqui, numa manhã de sol, recebi um paciente que já tinha ido a outro dentista e o outro colega falou que trataria esse paciente com alinhadores. Aí eu olhei o caso, eu falei, então, não sei se vocês olham aí, vocês veem que não tem nenhum espaço para os caninos, né? A gente já tem pré-molar vindo, uns restos de descido ali dos primeiros molares descidos, mas não sei vocês, mas eu não estou vendo espaço para os caninos descerem. E aí eu já pedi de cara uma documentação com tomografia. Por quê? Porque eu tinha uma dentista anterior que já tinha plantado a sementinha da discórdia, querendo que o garoto usasse alinhador, e eu olhei o caso e falei, puxa, não sei se eu consigo resolver isso. Pedindo a documentação, vimos o quê? O que eu já esperava. 2 caninos altos, né? Uma maxila realmente deficiente em relação à mandíbula, um problema ósseo, tá? Muito bem fácil de analisar. Além disso, um monte de anomalia, tá? Uma ausência de premolar, o outro premolar, uma erupção totalmente ectópica. E aí, que a gente fala para um pai e uma mãe que chegaram no consultório querendo fazer um tratamento com alinhador e a gente pega uma bomba dessa, né? E aí a minha grande mestre, né, que foi minha professora, Daniela Garibe, quem nunca viu esse artigo, por favor, tenha esse artigo em mãos, porque é um artigo muito importante para diagnóstico e planejamento, principalmente de pacientes em crescimento, né? Ela que é a diva da ortopreventiva, ela gerou esse artigo, inclusive foi com uma amiga minha de mestrado, foi na minha turma de mestrado que esse artigo saiu, onde as anomalias dentárias, elas se associam, ela mostra que elas se associam. Ou seja, quando você tem um paciente com agenesia, é mais fácil que você tenha uma agenesia
e uma erupção ectópica, e um dente impactado, e um dente conoide, e elas cada anomalia que você tem, mais ela fica grave, e isso é mais fácil de acontecer. Por exemplo, nesse artigo fala que se você tem um dente, um incisivo lateral superior diminuído, ele não precisa ser conoide, tá? Ele pode só ter uma boa discrepância de Bolton. Você já tem 30% de chance de ter um canino superior impactado. Quantos incisivos laterais vocês pegam, pequenininhos, e planejam tratar só com uma expansão dentária? Não vou nem falar de alinhador, vou falar de expansão dentária. E aí, nesse caso, não é para tratar com expansão dentária, é para disjuntar, porque esse é o tratamento ouro para quando você tem um dente que pode impactar. Então, como eu falei, o importante é vocês saberem para onde vocês estão indo e entenderem de diagnóstico, tá? E aí eu vou falar para vocês, o que acontece? Além de eu ter um paciente todo cheio de anomalias, aí eu vou para o outro lado, eu pego os artigos científicos que falam sobre expansão com alinhadores, porque o paciente, afinal de contas, veio querendo o quê? Expandir com alinhadores, tá? E eu vejo o quê? Que nesse artigo científico, esse autor mostra que quando expandíamos um alinhador, a maior parte da expansão acontece em região de primeiros e segundos molares descidos, tá? Porque nesse caso, o tratamento foi só de dentição mista. Então, região de primeiro e segundo molar descido. O que mais que ele achou? Ele também viu que quando a gente faz uma expansão, na parte mais cervical do dente, a gente tem menos expansão do que na parte mais oclusal ou incisal. O dente expande assim, inclinando. Então, lá na região mais cervical, a gente vai ter menos expansão. E lá na região incisal, mais expansão, porque o dente ele vai inclinando para fora. O que mais que esse autor vai mostrar? Ele mostra que a profundidade do arco, né, diminui, porque as abóbodas palatinas elas descem. E aí você entende o quê? Você entende que se você quiser expandir uma arcada dentária de um paciente com dentição mista, você tem que primeiro saber que essa expansão só pode ter até 3 milímetros, porque mais que isso ela não é previsível. Então, se você precisa de até 3 milímetros naquela arcada, ok. Você pode usar um alinhador, né? Ou até uma plaquinha, remover o que vocês quiserem, tá? A gente está aqui falando sobre alinhadores, né? E tratamentos ortopédicos. Então, você pode usar um alinhador. Como é que você faz isso? Primeiro, você expande o primeiro molar permanente, para isso ficar um pouquinho mais previsível. Depois de expandir os primeiros, você expande os outros dentes, que na região dos primeiros molares descidos, dos primeiros e segundos, vai haver a maior expansão do alinhador, tá? Porque o alinhador, ele expande como uma plaquinha contorno. Ele não disjunta o alinhador convencional. Mais um artigo mostrando a mesma coisa, só que aqui um artigo mostrando já na dentição toda permanente. Qual é o local que mais expande? Exatamente entre o primeiro e o segundo pré-molar, que é o mesmo local do primeiro molar descido e segundo molar descido, tá? O que ele viu? Ele também viu que no planejamento digital, tá? A gente expande mais do que o que a gente consegue na boca. E que a gente tem muito mais inclinação vestibular de coroa do que o movimento do dente de corpo. Exatamente o que a gente vê na nossa rotina clínica. Que a precisão das medidas gengivais foi baixa, ou seja, na região de gengiva, quando a gente vê a expansão, que parece ser mais de corpo, ela não vai tão de corpo quanto parece ir no software. Né? E que ela foi mais precisa exatamente na região do primeiro e segundo pré e menor na região dos primeiros molares, que é onde termina o alinhador. Então, você sabe que no final do alinhador, a gente tem pouco movimento de expansão, porque a extremidade, o plástico não consegue fazer isso.
E a experiência nos mostra que certos movimentos não podem ser alcançados com alinhadores, né? Que a visualização do resultado pelo software, muitas vezes, não é exatamente o que a gente vai ter na boca, tá? Nesse caso, foi feito em cima de CleanCheck, que era da Invisalign, né? Esse artigo, e mostra que o CleanCheck não mostra o movimento de corpo exatamente na clínica como a gente tem no software, tá? O que a gente tem mesmo é movimento de inclinação de dente. E para isso veio a Angel no Kid e agora também nos adultos, né? Quando você solicita, de ter o recorte alto. Esse recorte alto, gente, ele é tudo o que há de mais maravilhoso na vida, tá? Principalmente nesses casos de expansão dentária. Porque o recorte alto, ele faz o quê? Ele faz com que a gente consiga fazer uma força bem na cervical do dente, muito mais perto da linha de ação de força, né, central do dente, que fica ali mais ou menos no meio da raiz, né, no terço da raiz. Então, a gente consegue que essa força ela seja uma força aplicada mais perto da onde a gente quer. Isso já está comprovado com artigo científico, né? Esse artigo ele mostra exatamente isso. Ele pega e mostra que a gente tem inclinação dos molares, né? Quando a gente expande. Porém, quando a gente aumenta o tamanho do attachment e quando a gente aumenta a linha de corte, ou seja, quanto mais alto for esse alinhador, menor vai ser essa inclinação, maior vai ser o movimento de corpo desse dente. E é significativo. Então, quando vocês quiserem expandir, né, os dentes com alinhadores, vocês sabem que vocês têm que fazer o quê? Recorte alto, que o Kid tem, e botar bons attachments para que esse movimento seja mais de corpo e não fique depois com aquela cúspide palatina batendo no dente de baixo por movimentos de inclinação excessiva, tá? Mari, nós temos uma perguntinha aqui, da doutora Darlene. Ah, Boa noite. No Select já é possível alterar a altura do corte do alinhador? no Select já é possível alterar, tá? Só que ele não é automático como é o do Kid. Do Kid você já solicita ali o recorte do jeito que você quiser. No Select, quando você quiser fazer isso, você tem que solicitar o técnico, tá? A primeira vez é um pouquinho mais pontual, né? Depois que você pede a primeira vez, fica mais fácil de você selecionar, tá? Mas na primeira vez você tem que falar direitinho como você quer o recorte. Porque o recorte pode ser igual ao do Kid, pode ser festonado na frente e alto atrás, pode ser todo alto. Tem que ser na prescrição, né? Por estar na fase de teste ainda no Select, precisa ser na prescrição. Tem mais alguma pergunta relacionada a isso? Não, Mari, tá certinho. Não? Então tá. Obrigada. Então tá. Então vamos lá. Então, nesse caso, o que aconteceu? Era um caso para expandir a arcada superior? Não, tá? Não era um caso de expansão de arcada superior. Na verdade, inclusive, foi um caso de MARP com tracionamento, porque esse menino tinha muita deficiência de maxila, né? Ele tinha uma mordida de topo, eu precisava tracionar essa maxila para frente. Então, foi feito um protocolo já com ancoragem óssea, até porque eu não tinha onde ancorar em dente esse menino. Mas ele veio pedindo alinhador. Mari, como é que você faz algo assim, né? Putz, a pessoa chega com alinhador, eu tive que mostrar para a mãe. Exatamente isso. Falei, vamos ver. A gente não tem onde nascer dois dentes. Se eu expandir isso, apoiado nos dentes dele, ele ainda poderia expandir? Poderia. Ele era um menino de 12 anos de idade, ainda dava, ele ainda tinha sutura aberta para eu expandir, até apoiado nos dentes. Mas eu já sei que só 38%, quando a gente apoia nos dentes a disjunção, é um movimento esquelético, tá? Então, a gente só tem o esquelético, 38%. O resto é o quê? Inclinação ortodôntica e deflexão do palato, tá? Então, eu precisava de muito espaço. Eu decidi colocar um MARP nesse menino, porque eu não queria só inclinação de dente.
E aí, por que que eu decidi isso também? Porque eu não queria chegar às raízes, né, dos dentes permanentes muito perto da tábua óssea, sabendo que essa família pode se tratar o resto da vida comigo. Eu não quero que esse menino, quando vir a ter 20 e poucos anos, comece a ter um monte de retração ósseo-gengival, de tanta expansão que eu vou ter que fazer apoiado nos dentes, tá? Então, eu decidi fazer um MARP por conta de querer as raízes bem no meio do osso. E aí, eu até sugeri para a mãe. Eu falei, mãe, você veio querendo muito alinhador, né? Mas a gente tem uma outra necessidade de tratamento. Expliquei, mostrei artigo. A mãe falou: entendi, Mari. Você realmente mostrou a realidade, né? Coisa que a outra pessoa não tinha mostrado. Eu até falei: olha, se você quiser, esses dentinhos inferiores apinhados dele, a gente pode botar um alinhador nele. Você quer? Você quer fazer isso, né? Você quer pegar esses dentes, botar um alinhador e deixar eles bonitinhos? Aí ela pensou, falou com ele. Eu acho que, na verdade, eles estavam muito mais inclinados a isso por conta da própria profissional, não por conta deles. Então, no final, ela falou: não, Mari, nem quero. Vamos deixar isso para uma próxima etapa, né? E esse menino fez um tratamento, ficou super bacana. E agora nós vamos chegar na próxima etapa dele. E agora, com certeza, eu vou tratá-lo com alinhador, porque agora é a hora de eu tratá-lo com alinhador, tá? Então, isso é muito importante. Podemos expandir com alinhadores de dentição mista? Claro que podemos. Quando é que a gente pode fazer isso? Quando a gente só precisa de até 3 milímetros de espaço na arcada. Mais do que isso, não é previsível. E aí vocês vão ter que ficar dando desculpas para ter que resolver um problema que foi só uma falta de diagnóstico, tá? Mari, Mais uma temos umas vez, como é que a perguntinhas gente aqui. faz a expansão dentária com alinhadores nos pacientes com dentição mista? Primeiro, a gente leva os primeiros molares para fora, deixa todo mundo paradinho. E depois a gente leva o restante da arcada. Se possível, um recorte alto e com attachments grandes nos dentes posteriores. Por quê? Porque eles são dentes extremamente expulsivos. E quem trata a criança sabe como é que eles ficam. Eles passam o dia todo assim, ó, plá, 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 olhador. Dá até agonia, tá? Eles já chegam aqui com esse cacoete. Você bota, assim, na semana seguinte, você não precisa nem ensinar. Na semana seguinte, eles já chegam com esse cacoete, tá? Então, temos que colocar attachments mesmo, porque senão ele fica rolando na boca. Então, vamos lá. Mari, vamos só Crianças fazer uma pequenas. perguntinha aqui. Oi, Fábio. Uma perguntinha, doutora Raquel. Uma você já até me respondeu que são dos attachments, mas ela pergunta se coloca nos caninos também. E a Eu outra coloco, coloca coloco também. caninos, molares de leite e primeiro molar permanente. Perfeito. E aí ela perguntou se na prescrição para expansão ela pede recorte alto só nos posteriores ou também na região anterior. Pois é, aí vai depender. Eu tenho alguns casos que eu peço recorte alto inteiro. Eu tenho outros que eu não peço. Vai depender do time de erupção que esse paciente está, porque às vezes está nascendo incisivos laterais, aí você bota um recorte alto, é difícil de encaixar o alinhador inteiro, sabe? Às vezes não tem necessidade de ter um recorte, às vezes tem muita necessidade de ter um recorte alto inteiro, porque você quer trabalhar torque também nos dentes anteriores. Então, aí isso é caso a caso. Isso a gente tem que. Aí é uma outra história, é uma outra parte do planejamento, tá? A parte é para expansão, para trás, sempre recorte alto. Agora, para frente, vai depender de outros detalhes que você vai ter que buscar, puxar na anamnese desse paciente no tempo de tratamento que ele está, né? De erupção de dente ou do tipo de tratamento que você precisa na parte anterior, tá bom? Então, vamos lá. Então, crianças pequenas, vocês lembram que a prioridade é muscular, tá? Criancinha pequena, a parte muscular tem que ter. Mari, mas se essa criança tiver um problema ósseo, dentário, você pode tratar? Às vezes sim, mas no geral a gente foca no muscular, ok? Então vamos lá. Vou mostrar aqui duas melhores amigas, a Bela e a Fefê, que tinham sorriso gengival. Eu confesso que esse tratamento ele veio muito mais de
pensamentos meus, porque a Bela é minha filha. E eu sofri a vida inteira com sorriso gengival, né? Hoje eu não tenho mais porque eu sou velha, porque eu já botei botox, preenchimento labial, aí a gente deixa de ter sorriso gengival. Mas a Isabela tem o mesmo sorriso que eu tinha. E eu passava a vida pensando, falava, meu Deus, como é que eu vou segurar esse sorriso gengival dessa menina? Porque isso não é bonito, né? Dor dele, sorriso gengival, não é legal. E eu ficava pensando, pensando, pensando. E um dia eu falei, Eureka, cara, chupeta paralisa. Se chupeta paralisa, mordida aberta, vou começar a procurar artigo. E eu comecei a ver que os artigos mostravam que realmente a chupeta paralisava a erupção dos dentes, né? Então, qualquer coisa que paralise a erupção dos dentes já resolve a minha questão do sorriso gengival. Porque se a chupeta paralisa, o alinhador também pode paralisar sem fazer força, sem prejudicar os dentes, não é? E o que que isso tem a ver, né? O que que a mordida aberta causada por uma chupeta tem a ver com o sorriso gengival? Porque muitas vezes a gente paralisa uma erupção e tira o sorriso gengival de uma criança com segurando a erupção daqueles dentes. Claro que no time certo, né? Não adianta um dente todo erupcionado se você não tem mais o que segurar a erupção. O paciente tem que estar naquele momento exato para que você possa fazer esse tipo de procedimento. Como a minha filha estava do meu lado, fiquei eu olhando para a cara dela o tempo inteiro para ver o tempo certo de tratamento. O tratamento dela foi um tratamento para padrão 2, do jeito que eu queria, tá? Primeiro, eu fiquei esperando a Isabela ficar com os dentes da frente bem molinhos. Quando ela ficou, eu fiz a documentação. Esse sorriso dela não é nem o sorriso real dela. Você vê que os olhinhos nem estão fechados. O sorriso gengival dela é imenso, tá? E aí, já estava na hora desses dentes caírem, a gente fez primeiro o tratamento ósseo dela, né? Ela não tinha questões musculares, eu disjuntei, né? Ela tem uma mandíbula pequenininha, como eu, como meu filho, e disjuntei porque McNamara fala que a gente tem que disjuntar para liberar, né, nas laterais, para que essa mandíbula venha a expressar todo o seu crescimento. Assim eu fiz com a Isabela. Disjuntei e durante a disjunção os dentes já estavam, né, caíram. E aí eu decidi fazer o quê? Segurar essa erupção, tá? Então, na criança com dentição mista, a prioridade é óssea. Você pode tratar o muscular? Se ainda tiver muscular para resolver, também tem que tratar. Você pode tratar o dentário? Se tiver alguma questão, uma erupção ectópica, alguma coisa de perda de espaço, você pode tratar. Mas a prioridade na dentição mista é óssea. Então, ali está a Isabela com seu mega sorriso gengival. E aí, quando esse dente perfurou a gengiva, o que que eu fiz? Vou mostrar para vocês, tá? Eu segurei a erupção deles. E daí, depois de um tempo segurado, ela ficou assim, com um sorriso gengival. Sim, ela é criança. Eu não vou deixar essa maxila toda, né, com os dentes todos impactados dentro da maxila, não é isso. Mas agora é um sorriso gengival agradável. Não é um sorriso gengival estranho, que chega a dar né, uma coisa ruim. E a Fefê, amiga dela, a mesma coisa. O pai da Fefê tem 2 dedos de sorriso gengival. E aí a mãe falou assim, Mari, a mãe dela é uma grande amiga e parceira minha, que ela é otorrino, trabalho muito com ela. E a Fefê tinha um sorriso que estava ficando gengival. Quando chegou nesse ponto, eu falei, vou paralisar aí, porque ela já chegou no meio do caminho para mim, tá? E assim eu fiz. Coloquei um alinhador, no caso dela, ela estava no meio do tratamento, que segurou esse dente. Segurou, e quando você segura a erupção, a gengiva vai subir ali, tá? Porque se você não deixa erupcionar, a própria gengiva e o osso, eles quem sobem, tá? Então, a gente fica com um sorriso muito mais agradável. Aí tá a Fefe, ó. Tira pra mim. Ela tira, coloca só nos dentes anteriores. Claro que você tem que fazer alguns, né? Durante esse tempo.
Então, olha aí, vocês veem que a Fefe tem um sorrisinho gengival, a gente segurou, perde o sorriso gengival? Não, mas vira um sorriso agradável, tá? Diminui, fica mais agradável. Então, se eu deixasse ele erupcionar, aonde está a gengiva ali no sorriso anterior, ali ia ser a base da cervical. Eu segurando ali, essa cervical sobe e o sorriso fica mais agradável, tá? Então, eu fiz isso com diversos pacientes, tá? E deu muito certo, sempre dá muito certo. Então, paciente que você só precisa usar, né, às vezes alinhador para expandir, se você pega nessa hora, ele tem mordida de sorriso gengival, com alinhador você sabe que vai conseguir melhorar. Até o Pedro, que tinha mordida aberta, que eu faço muito aqui no consultório, né? Muitas vezes o paciente que é de alinhador, quando eu escaneio, eu faço uma placa de acetato para ele ficar usando até chegar aos alinhadores. Senão, quando chega, tá tudo adaptado, nada entra, né? Porque não tem jeito. O tempo que leva, gente, uma semana de dente erupcionando, o alinhador já não entra mais, né? Não é uma questão de problema de nenhuma empresa. Qualquer empresa seria a mesma coisa. Então, quando eu coloco, eu fico segurando o dente para não erupcionar. Olha o que acontece, a gengiva sobe, né? A gengiva ali onde estava escaneado, e olha quando eu coloquei o alinhador, como ela subiu. Eu nem queria isso, eu queria que o dente erupcionasse, mas eu tive que paralisar até o alinhador chegar. Então, isso realmente acontece, tá? Em todos os pacientes. Se você segurar, acontece. Mari, temos Oi? mais perguntas. Doutora Cristiane perguntou se naqueles casos anteriores você usou passivo, sem outros movimentos associados Tudo na foi arcada. passivo. Tudo foi passivo. Esse último que eu mostrei, na verdade, eu segurei com acetato para poder chegar a esse. Eu mostrei no da Angel, né? Eu estou mostrando aqui no da Angel, mas na verdade eu segurei antes com um alinhador totalmente passivo, plastificado aqui no consultório, só para poder esperar vir os da Angel, que inclusive eu fiz movimento de extrusão. Vocês viram aí o planejamento no aorto, né? Então, na verdade, foi isso que foi realizado. Tem mais pergunta? Temos, doutora Fernanda. Os alinhadores são com recorte alto em todo o contorno, no caso de sorriso gengival? Então, eu gosto muito do alinhador com o recorte alto quando é para isso, tá? Quando é para esse fim. Porque eu acho que fica até um pouco mais confortável para o paciente, tá? De verdade. Então, o alinhador ele fica um pouco mais até rígido, sabe? Bojudo para criança, porque a criança, gente, sei que tem experiência com criança, mas eles mordem aquele alinhador. Mas não é o da Angel ou disso ou daquilo, é um negócio que tem que ser de aço o alinhador, tá? E realmente tem que trocar semanal, porque não tem condições de passar mais uma semana, tá? Então, eu gosto para esses casos do recorte alto anterior, porque ele fica mais rígido e acaba tendo uma durabilidade melhor. Doutora Marina, por quanto tempo é indicado o uso para paralisar a erupção? Aí você vai paralisar onde você quiser, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo. Começou a erupcionar, erupcionou 2, 3 milímetros de dente, é ali que eu quero parar. Botei o alinhador, tá? E aí, certamente eu vou ter alguma coisa para fazer, né? É difícil você só ter isso para fazer. Você vai estar tratando o paciente, provavelmente, muito provavelmente, em 6 meses, essa gengiva já vai ter praticamente subido o dente inteiro, tá? É o tempo que você vai estar tratando, é o tempo que você vai estar fazendo alguma coisa nesse paciente, expandindo, consertando um suave apinhamento. Mas, no geral, em 6 meses, a gengiva já subiu, já está finalizando. Mas aí depois eu deixo o alinhador para dormir. Porque a maxila, até os 12 anos de idade, ela tem um bom crescimento, né? Claro que aí a gente não está paralisando a maxila, né? Está paralisando a erupção. Mas toda a parte superior, ela tem um bom crescimento nessa primeira infância. Então, segurar essa erupção até realmente a pontinha da raiz fechar, pelo menos que seja para dormir, é importante.
Tá, e mais perguntas. Doutora Raquel, no caso dos alinhadores, como você solicita na prescrição? Porque não podemos fazer intrusão com os ápices abertos. Não, mas eu não, nenhum momento eu falei em intrusão. Eu só paraliso, eu não deixo o dente continuar. Exatamente como um dedo, uma chupeta. Na verdade, o dedo e a chupeta, eles fazem intrusão, né? E nem por isso a gente vê reabsorção por causa disso, tá? Com o ápice aberto. Então, você não vai fazer força, você só vai não deixar erupcionar, só vai deixar ele paradinho ali. Perfeito. A doutora Flávia, você faz um alinhador passivo para evitar o sorriso gengival? Alguma recomendação? Você falou agora, né, Mari? Então, é isso. Às vezes, vou dar um exemplo. Se eu estiver só trabalhando com alinhador, eu vou fazer tudo no KID, Uhum. tá? Não tem problema. Se for um paciente que eu não tenho nada o que fazer dentário, só tenho uma questão esquelética, como era o caso da Fefe e da Bela, que eu acabei de mostrar, eram casos que eu só ia disjuntar, né? Por que que eu disjuntei a Bela? Porque ela era padrão 2. Por que que eu disjuntei a Fefe? A Fefe tem um histórico horrível na família de impacção dentária, inclusive ela tem um lateral conóide fiapo. Então eu falei, putz, eu não posso deixar esses caninos impactarem. Então as duas foram de junção, né? Tendo um porquê da disjunção. E foram pacientes que eu só baixei uma plaquinha de acetato para segurar a erupção. Mas no paciente que eu tenho o que fazer, não, poxa, paciente que eu tenho um pouco de expansão, quero fazer um pouco de expansão dentária para deixar o arco mais alargado, quero melhorar um apinhamento, quero reparar no espaço com o tratamento com KID, aí eu aproveito e seguro esses dentes, né, esses incisivos, para eles não sobre-erupcionarem, tá? E fica bem legal, isso fica bem legal. Fez mais? Perfeito, Mari. Pode seguir. Tá, então vamos Obrigada. lá. E aí a gente chega nos pacientes adolescentes, que eu confesso a vocês que durante muito tempo eu pegava os pacientes já quase todos na cidade, né? Acaba que como eu fiquei muito como referência de tratamento de pacientes em crescimento, hoje, graças a Deus, eles chegam para mim com 6, 7 anos de idade, né? Mas durante muito tempo eles já chegavam aqui. Então, quando a gente pega um paciente dessa idade, a gente geralmente tem duas prioridades: prioridade óssea e dentária. O paciente desse que ainda tem problema muscular, nossa, é uma pedra no sapato, tá? Claro, se chegar com problema muscular, vai ter que tratar a musculatura? Vai ter que ir para fono, vai ter que respirar direito, no otorrino, vai ter que fazer uma série de tratamento com alergista, vai ter que fazer. Mas é a nossa prioridade de tratamento? Não, porque é um cara que a gente já tem que correr. Se ainda precisar de alguma questão óssea, ou já é um cara que a gente já vai entrar com a questão dentária. Então, ele vai permear aqui. E para a questão óssea, existe o quê? A protração mandibular, que eu acho que é sensacional, tá? Vamos lá. Lembrando como a mandíbula cresce. Essa mandíbula da gente, ela vai crescer com remodelamento, tá? Que é assim que todos os ossos da nossa face e do nosso corpo vão crescer, sendo recolocados, remodela e recoloca. Então, o osso ele vai crescer para cima e para trás, tanto maxila e mandíbula, eles vão crescer, né, por aposição óssea, muito mais nesse sentido. Só que num determinado momento que eles crescem, a maxila vai bater nas suturas e a mandíbula vai bater na cavidade glenoide, conforme vai crescendo. E com isso, eles vão se deslocar para frente e para baixo, tá? Então, é assim que maxila e mandíbula crescem. Isso a gente aprendeu para entrar na especialização. E aqui no Brasil, a gente tem mais de 50% da nossa população padrão 2, tá? Então, se somos padrão 2, temos que entender como tratar padrão 2. E eu acho que a maioria das pessoas caem do cavalo na dentição mista, porque eles não sabem ver o que é padrão 2 em criança. Acham que toda criança é padrão 2, né? Porque
toda criança, antes de passar pelo surto de crescimento puberal, precisa ter mandíbula atrás da maxila. Precisa ser retrognata. Porque se durante o surto de crescimento essa mandíbula vai crescer mais do que a maxila, ele precisa automaticamente ser retrognata antes de passar pelo surto de crescimento, tá? Alguns casos vão vir acompanhados de protrusão de maxila, o que aumenta um degrau entre a maxila e a mandíbula. Agora, para mim, se existe um ponto-chave para a pessoa que ainda não consegue ter um olhar clínico de entender o que é padrão 1 e padrão 2 na dentição mista, um paciente em crescimento, às vezes, uma permanente jovem, é o quê? Linha queixo e pescoço, tá? Linha queixo e pescoço, se ela for boa, geralmente o paciente é um padrão 1 que ainda não passou pelo surto de crescimento, tá? Ou que é um padrão 2 por protrusão da maxila, não por deficiência de mandíbula, tá? Agora, a linha queixo e pescoço pequena vai mostrar o que pra gente? Que essa mandíbula vai crescer mal, tá? A diminuição da altura facial, às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem, porque se for um paciente respirador bucal, geralmente a gente não tem, a gente tem uma face alongada, né? Aprofundamento do sulco mentolabial, às vezes a gente também vê, né? Com a eversão do lábiozinho inferior. E geralmente esse paciente é classe 2, tá? E tomara que seja, porque é muito mais fácil você tratar um paciente que é padrão 2, classe 2, do que você tratar um padrão 1, um padrão 2, classe 1. Porque se você tem um perfil ruim, mas você tem o dente encaixado em classe 1, como é que você avança essa mandíbula? Né? Então, vamos lá. Você até faz isso, depois eu mostro. Mas é um pouquinho mais difícil, tá? Então, no geral, as pessoas ou entram com um protrator fixo, tá? E o protrator fixo que tem o melhor desempenho é o Herbst, ou as pessoas vão entrar com um A6, que para mim, dentro dos protetores mandibulares que a gente tem hoje no mercado, é o melhor, tá? Não preciso fazer venda disso, já usei todos, tá? Agora, o que faz você decidir entre um protrator fixo e um protrator removível? A disciplina do paciente. Por quê? O fixo não tira da boca. Simples assim. Né? E aquele paciente, aquele adolescente que você sabe que não vai usar, não adianta você botar um aparelho removível, que vai ficar parecendo que o seu tratamento não deu certo. Ou que aquela empresa que você usou não dá certo. Não, não é, porque o paciente é ruim mesmo, tá? Alinhador só dá certo quando ele usa. Mari, quando eu trato esse paciente, quando é que eu avanço essa mandíbula? E eu vejo muito, muito, muito erro nisso, tá? Vamos lá. Máquina Mara, lá atrás, tá? Já publicava que ele pegou uma série de protratores mandibulares com vários pacientes com faixas de crescimento diferentes. Ele pegou pacientes antes do surto, pegou pacientes durante o pico do surto, pegou pacientes depois do pico do surto, usou Herbst, usou Twin Block, usou vários tipos de aparelho. O que ele descobriu? Que quem protrai a mandíbula tem uma mandíbula maior do que quem não protrai. Isso é bem óbvio, né? Mas, para mim, o melhor que ele viu foi que quando a gente protrai essa mandíbula, no pico do surto de crescimento, essa mandíbula fica muito maior do que se você fizer isso antes do surto, do pico do surto, ou depois do pico do surto, tá? Aí a gente fala, pô, mas parece óbvio isso. Pois é, parece óbvio, mas um monte de gente protrai mandíbula com paciente de 8 anos de idade. Ou eu tô doida? Ou só acontece no Rio de Janeiro? Por que faz isso? Se você já tem um artigo científico de 2006 falando que se você protrai esse paciente antes do pico do surto, você não vai ter grandes mudanças faciais. Você vai ter paciente em classe 1 no final. O dente vai, mas o rosto fica ruim. Então você tirou a oportunidade daquele paciente ter um rosto bonito porque você se antecipou.
você planejou mal, tá? Agora, dentre os aparelhos que ele viu, o Herbst foi o melhor. Em segundo lugar, o Twin Block, tá? O Twin Block é exatamente igual. O A6 é exatamente um Twin Block. É uma cópia do Twin Block num alinhador, tá? Poxa, Mari, mas eu nunca vou poder protrair em criança pequenininha? Vai, claro que vai. Às vezes você tem crianças, eu pego aqui crianças com 1 centímetro de overjet. A gente precisa melhorar aquilo? Precisa. E a gente pode melhorar um pouco esse overjet, usar um pouquinho de protrator, né? Inclinar os dentinhos, mas ainda tem que deixar o cara com overjet se ele é padrão 2, né? Para que na hora certa você leve essa mandíbula para frente e faça com que ela cresça, com o rosto desse paciente fique bom, tá? Então, pacientes tratados no pico do surto têm um maior crescimento condilar, ou seja, ficam com a mandíbula maior. Quando é que está no pico do surto? Quando a epífise e a diáfise têm a mesma largura, tá? No dedo médio. Vamos lá, os sinais de uma punimão. Primeiro sinal, quando o paciente entra no surto de crescimento, não é no pico, quando ele entrou na curva do surto. O que aparece? O gancho do ganchoso ou o gancho do amato. Isso é quando ele acabou de entrar. Depois começa a aparecer o sesamoide. Ele começa esfumaçado, né? Quando entra lá na zona de pico de surto. E epífise e diáfise ficam mais ou menos do mesmo tamanho. Então, essa é a punimão que vocês devem ter desse jeitinho para que vocês façam uma protração mandibular e haja uma diferença facial, não só um término em classe 1 dos dentes. Porque em classe 1 dos dentes vocês vão terminar, mas nem sempre vocês vão ter mandíbula bonita no final, tá? Então, o melhor momento é esse, tá? Esse é o melhor momento de vocês tratarem o paciente com deficiência mandibular. Então, essa Luísa, tá? A Luísa tinha uma queixa de deficiência mandibular, mas é uma paciente birretrusa. Então, ela não tem uma maxila imensa, mas ela tem uma mandíbula também pequenininha. Também não tem um grande overjet, tá? Lá atrás eu fiz uma disjunção nela, quando ela tinha 7 anos, deixei essa mandíbula aí crescendo. Ela chegou assim, está com os molares de topo, não tem muito overjet. E a gente decidiu protrair um pouco superior e avançar a mandíbula. Nessa época, eu ainda não tinha o A6 para trabalhar, eu só tinha esse protrator para trabalhar, tá? E fizemos o caso da Luísa protraindo mandíbula. Aqui está a Luísa com o protrator. Aqui está o antes, o durante e o depois. Tudo bem, a Luísa teve um crescimento de nariz muito grande, ela quer fazer plástica de nariz, mas se a gente vir o perfil da Luísa, o melhor queixinho, a melhor mandíbula é durante o tratamento, tá? É importante que vocês falem isso também sempre para os pais do paciente, que o melhor perfil vai ser durante o tratamento, tá? Isso sempre acontece, quando ele está com o aparelho em boca, quando o paciente está com o aparelho em boca. Daqui, ela finalizando. E aqui, ela não queria mais de jeito nenhum usar elástico para eu fechar ali aquele espaço daquele pré-molar, e ela se deu alta, tá? Não tem jeito. Tem horas que o paciente já não quer mais, já tinha 2 anos de tratamento, então ela estava muito satisfeita, eu tinha guias, eu tinha tudo, e a gente finalizou. Ela satisfeita com a protração feita com alinhadores. Bom, esse é Felipe. Olha, Felipe ontem levou um carão, porque Felipe, eu tô finalizando o tratamento dele, né? Agora ele não tem mais crescimento, o garoto já tá um galalau, mas tô finalizando só a parte dentária.
Gente, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aí eu cheguei e falei, Felipe, você não tá usando? Porque eu queria levar o final do seu caso pro WFO e você não vai usar? E que absurdo, não sei o quê. Aí ele pegou a caixinha dele, tadinho. Aí ele falou, mamãe, só falta um alinhador para eu finalizar. Vê se tá bom para você apresentar. Aí eu morri de rir, né? Primeiro eu dei a bronca nele, dei o esporro nele. Aí depois ele mostrou que ele tava usando. Mas é uma luta, porque a gente tem uns pacientes extremamente disciplinados e uns que são péssimos, né? O meu filho é o péssimo. Exatamente por esse motivo, por ele ser péssimo e ter uma mandíbula muito pequenininha. Eu lá atrás juntei ele, deixei ele crescer, mas eu não tinha coragem de usar alinhador nele, tá? Porque ele sempre foi assim, não esquece a cabeça porque é grudada. Usei Herbst nele, passei 10 meses com Herbst e o Herbert soltou. Quando ele soltou e eu fui ver, ele estava cheio de mancha branca. Eu queria me matar, matar o Felipe. O pai queria matar o Felipe. Foi um estresse. Aí decidimos que íamos continuar com alinhadores. Então, fizemos a documentação. Lembrando que a documentação para o A6, você coloca as fotos convencionais, tá? E você precisa botar as fotos em protrusiva, tá? Gente, eu tenho muita facilidade em manipular meus pacientes, tá? Eu trabalho praticamente só com criança, então eu já escaneio, eu tenho scanner no consultório há 8 anos, então eu tenho muita facilidade disso. Ah, Mari, como é que você faz as fotos junto com o scanner da protrusiva? Eu tenho essa facilidade, porque eu só trato crianças. Cara, não tem essa facilidade? Bota uma cerinha na protrusiva, né? Ou faz um gig de resina. É rapidinho que você faz isso. Ou pega uma silicona de adição, né? Vai uma mordida para frente. Não tem dificuldade, tá? Porque o escaneamento precisa ser na protrusiva que você quer levar o teu paciente, tá? Eu queria que o Felipe tivesse a maior mandíbula que ele pudesse ter. Então, eu joguei ele na protrusiva de novo, tá? Mesmo depois ele ter usado o Herbst. E o que eu queria fazer com ele? Eu queria fazer isso. Ó, mesializar os dentes superiores e continuar com essa mandíbula jogadinha para frente, né, protruída, para ver se ela crescia o máximo que ela podia. Então, esse foi o planejamento do Felipe. Colei os attachments. Faço tudo com resina flow, tá, gente? Essa desadaptação não é culpa da Angel, é culpa também do Felipe, porque eu coloquei uma plaquinha para, né, prensadinha para ele usar enquanto eu tirei o Herbert, pedi o alinhador, e a leva dele foi dos primeiros alinhadores, né, que a gente pediu. Então foi uma leva que demorou um pouquinho mais, estava começando, demorou um mês e um pouquinho, não foi nem nada demais, mas ele não usou nem um dia, né? Quando eu coloquei o template, eu tinha que ter filmado isso, ele fez. Ele olhou para mim e falou, Colby? Aí eu falei, Colby. Ele, ai, graças a Deus, porque ele não usou nenhum dia aquela placa. E aí, eu também coloco sempre um botão, porque quando o paciente dorme, ele abre a boca e você perde o efeito da protração. Então, você tem que usar os botões, e, cara, para isso, nada melhor do que a Angel, tá? Esses Angel Bottoms, aliás, esses botões são fantásticos. É assim, eu tenho que bater palma, porque eles são transparentes, eles não quebram. Eu só tive uma quebra. De todos os meus pacientes da Angel, eu tive um alinhador que quebrou um botão, tá? Até hoje. Eles não pigmentam. Os pacientes não reclamam, eles reclamam de incomoda, não reclamam. E eu taco o botão em todo mundo, tá? Eu não tenho muita pena dos meus pacientes em relação a isso, não. Então, assim, é necessário ter esses botões, porque quando eles dormem, eles vão abrir a boca, a musculatura abre, tá? Você pode colocar esses botões para 1 milhão de coisas, tá? Para resolver 1 milhão de coisas, então é muito legal. E aqui foi onde eu cheguei no caso do Felipe com a primeira leva de alinhadores, tá? Felipe foi crescendo
mandíbula foi crescendo, ele sempre será padrão 2, mas imagina se esse menino não fosse tratado na fase. Gente, perdão, tá? Tocou aqui o telefone. Então, aqui está o final do tratamento dele com a protração. E agora é só colocar os dentes em posição, né? Que é essa última leva que eu falei que ontem eu dei uma chamada nele, mas parece que está no último alinhador. Oremos. Só faltava colocar realmente os dentinhos no lugar, porque ainda não estavam bem posicionados, mas agora o Felipe já está finalizando o crescimento. Você vê que o rádio dele ali já está terminando, o sesamoide já está bem delimitado, a epífise e a diáfise do dedo médio já estão praticamente solidificados, né? Felipe sempre vai ser padrão 2, né? Mas ele ficou um padrão 2 suave, uma face harmônica, tá? E é isso que a gente precisa dar para os nossos pacientes. O tratamento na época adequada para entregar o resultado adequado. Então, se vocês tratarem projetando a mandíbula na época certa, vocês vão ter um ganho esquelético maior do que dentário. Se vocês fizerem isso antes ou depois, vocês vão ter um ganho dentário maior do que um ganho esquelético, tá? A fase certa de tratar é a fase do pico. Agora, você só pode fazer dessa forma? Não, a gente tem 1 milhão de jeitos de fazer a protração de dente. Por exemplo, essa paciente é uma paciente que eu tenho muita vestibularização dos incisivos. Se vocês olharem ali a tábua óssea dela com os incisivos inferiores, é uma tábua óssea fina, né? Que os dentes já estão muito projetados. O ímpar dessa menina é quase 100. E aí, o que eu fiz? Eu segurei o leeway space dela, deixei espaços, né? E fiz um tratamento para protração de mandíbula junto com o recuo dos dentes. Então, ela quase não tinha overjet, mas tinha espaços na arcada inferior. Então, eu levei essa mandíbula para frente e vou recuar os dentes. Parte vai ser feito só de forma dentária e se a gente conseguir uma boa protração de mandíbula, a outra parte a gente vai recuar com um mini implante. E tudo bem. Por isso que eu uso, no caso dela, esse elástico classe 3, porque eu estou recuando esses dentes inferiores, porque são dentes muito projetados, tá? Ah, Mari, a gente só pode tratar classe 2, é só isso que a gente faz no ósseo. O que a gente faz? E a gente tem feito um monte de coisa, tá? Esse é o caso que eu quero mostrar no WFO, tá? Você vê, ó, recorte alto posterior, elásticos de classe 3, máscara facial para os ganchos e foi um paciente de protração mandibular, tá? Então, é um caso que eu quero mostrar, caso super complexo, onde a queixa da família era facial e a gente tem que saber entregar resultado, tá? E essa família tá super, super agradecida pelo resultado. Então, tem muita coisa vindo aí com os recursos da Angel, tá? Então, se vocês quiserem ver esse caso, vocês têm que ir pro WFO, tá? Não sei se vai ter tradução simultânea, mas não tem problema, eu dou aula em inglês, aí depois a gente pode marcar para eu dar a mesma aula em português no grupo. Vamos lá, vai ser sensacional. Então, a gente está fazendo muita coisa, tá? Então, eu falei para vocês da conexão com os pais. Com os pais, a gente tem que ter autoridade. Com a criança, a gente tem que saber dar os mimos dela para ter conexão. A gente tem que saber onde está o problema. Se esse problema é muscular, se esse problema é dentário ou se esse problema é ósseo, né? Eu posso tratar com alinhador? Não posso tratar com alinhador? O que eu posso fazer? Eu tenho que saber, né? Se eu vou tratar com disjunção, se eu vou tratar problema dentário, problema ósseo, problema esquelético, o que eu posso fazer com alinhador? O que eu posso expandir? Quais os tipos de caso eu posso usar esse alinhador? Então, já deu para saber boa parte de coisas que vocês precisam na base clínica, né?
E qual o protocolo de tratamento para esses pacientes em crescimento, né? Tudo vai depender da maturação óssea. Então, Mari, o que eu vou fazer com o paciente antes do surto? O que eu vou fazer com o paciente durante o surto? O que eu vou fazer com o paciente depois do surto? Vou tratar o quê? Aí, tudo vai depender do caso. Tem protocolo. Por exemplo, os casos de A6, a gente recebe 2 alinhadores, né? Desde o primeiro que eu recebi, eu fiz intuitivamente. Eu falei, bom, eu já sei que o plástico de camada tripla, isso também já tem base científica, ele a distorção dele, né, total acontece em 5 dias, tá? Então, o melhor plástico que tem, maravilhoso, o da Angel é maravilhoso mesmo. Em 5 dias ele distorce, em 5 dias ele já distorceu, de tirar, de voltar, já tem. Então, se eu recebo 2 alinhadores com o mesmo movimento, o que eu faço? Eu uso um durante 5 dias, e depois de 5 dias que eu já sei que esse alinhador deu tudo dele, eu troco e uso outro igualzinho a ele. Eu não estou fazendo novos movimentos. Eu só estou recolocando o que eu perdi do tira-bota, tira-bota. E isso, cara, traz um benefício para gente, vocês não fazem ideia. Porque o tratamento fica muito fiel, tá? Fica muito bom. Então, os tratamentos que eu peço de avanço mandibular, eles, no final, a parte dentária deles fica perfeita. Porque eles, praticamente 5 dias eles trocam de alinhador. Então, a parte dentária feita junto fica linda, fica linda. Então, dica de ouro, tá? Saiba a fase de maturação óssea do seu paciente. Gente, trabalha com pulmão. Lá no software do iOrtho, você consegue colocar pela teleradiografia, saber a maturação óssea do teu paciente, né? Eu sei que nem todo mundo sabe ver pela parte vertebral, né? Porque é um comparativo, mas, poxa, vocês tratam paciente em crescimento? Como é que trata um paciente em crescimento sem saber onde ele está no crescimento? Isso não pode, tá? Saiba o que tratar em cada fase de crescimento. Se a prioridade é muscular, se a prioridade é óssea ou se a prioridade é dentária, tá? Gente, leiam artigos. Por favor, se atualizem, né? Isso é fundamental para vocês saberem para onde vocês vão caminhar, porque todo dia sai coisa nova. E é bom a gente entender do que está fazendo, né? Use posicionadores linguais para o paciente que tem postura baixa. Muitos dos pacientes que procuram a gente são respiradores bucais, postura errada de língua, né? Se estão usando o Angel, vocês têm Angel Buttons, que para mim é uma das melhores ferramentas hoje que eu tenho nos alinhadores, tá? A6 é o melhor protrator que tem. Vocês não precisam ficar colocando um monte de attachment por fora e por dentro, né? Como era lá atrás que a gente precisava nas outras empresas. Só attachment vestibular, ele faz clec, clec, porque a força dele tá na oclusal. Então, não precisam, tá? Vendam tratamentos ortodônticos, não vendam alinhadores. Parece bobo, mas não é. Por exemplo, hoje eu estou tratando 2 pacientes aqui com a Angel, que foi muito engraçado. Foi uma mãe indicada, a mãe não queria vir para o meu consultório, porque o pai teve a indicação de mim, de uns colegas, e a mãe estava zero a fim de vir, tá? E marcou. E marcou com a secretária assim: olha, eu não sei nem por que eu tô indo, eu só tô indo pro meu marido parar de encher meu saco. Foi assim mesmo, tá? Porque eu já passei por 5 dentistas. Eu falei, ih, pepino. Eu falei, meninas, a gente vai tratar essa mãe da melhor forma possível. E quando eu vi o caso dele, e ela falou assim: porque a gente quer usar Invisalign, na época era isso. Aí eu peguei o caso dos filhos, nenhum dos 2 casos era para alinhador. Aí eu falei, olha, então. Aí passei a documentação, fiz a minha apresentação, expliquei e ela fechou comigo. Ela falou, graças a Deus eu vim aqui. É a primeira dentista que é uma vendedora de Invisalign. Olha que coisa boa. Hoje, os 2 meninos tratam com Angel. E ela veio para mim e ela só ficou em mim porque eu não fui uma vendedora de alinhadores, tá? Mas hoje eu vendi na época certa, na fase certa, os alinhadores certos, graças a Deus, tá? E seja assertivo nos seus planejamentos.
porque o nosso resultado, em parte, vai depender do nosso planejamento, mas em outra parte também vai depender da utilização do paciente, né? Isso é muito importante. Então, gente, olha só. Aí tá o meu Instagram, o Instagram do meu grupo de estudos, um grupo VIP, tá? Para quem quiser receber conteúdos da Angel, do Kids, de pacientes em crescimento, tá? Esse grupo, eu acabo colocando coisas que eu recebo, artigos e tudo, tá? E ter o trabalho bem feito é a sua maior propaganda. Então, eu quero que vocês entendam que quando vocês entendem o que vocês estão fazendo e entregam um bom resultado, não tem como errar, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu sei que Temos assim, umas perguntinhas, Mari, ainda. tá. Eu tinha muito o que falar. A gente vira a noite aqui, né? Se eu fosse dar uma aula muito aprofundada, a gente vira a noite aqui. Mas se parte do que eu dei hoje eles já usarem, já tá de bom tamanho. Pode Muito falar. bom. Bom, vamos lá. Doutora Marina, tive um paciente dia 6 que fiz um avanço parcial por conta do overjet de 10 milímetros. Quando instalei, a paciente não mantinha em avanço, os blocos não se encaixavam. O que pode ter acontecido? Meus outros pacientes com A6 não aconteceu. Ela não conseguia manter nunca. A minha pergunta é essa, porque vamos lá, se não conseguia manter, eu também não sei se você colocou botões para manter, porque parte disso, né, é um hábito. Então, tem que ter o hábito de ficar protraído. E às vezes a musculatura da pessoa não aguenta. Então, se você tiver um elástico segurando, né, um elástico classe 2 segurando, ele vai ser obrigado a ficar travado, né? E aí vai dar certo, tá? Então, talvez, se você pegar essa paciente, reescanear, ou simplesmente só pedir os alinhadores com botões, se você fez avanço, são alinhadores ilimitados, então não tem problema, você vai poder fazer refinamentos. Pede com botões de classe 2, Uhum. né? Pode voltar no QR Code, agora eu tô vendo aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso, eu te deixo Uma, aberto aí. uma questão, dá licença, só intrometendo aqui, uma questão, né? Se não adaptou, não encaixou, tem que ver como que você fez o registro de mordida desse paciente. Foi a Pode Índio ser que também. posicionou, avançou isso parcialmente, ou você fez o registro parcial, né? Então, eh, teria que ver como que foi isso, né? Por quê? A Angel pede para fazer o registro na posição que você deseja, seja ela completa ou parcial. Sim, com certeza. Tem que ver se está adaptado ou não, né? Porque às vezes, se tiver desadaptado também o alinhador, pode ser exatamente o que você está falando, Maurício, porque às vezes de um lado, a gente dá até isso, né, quando a gente No faz o credenciamento? credenciamento, né? Que às vezes de um lado registrou de um jeito, de outro registrou de outro, e aí fica como se a maxila estivesse torta, ou a mandíbula estivesse torta, e aí os alinhadores, na verdade, não encaixam, e aí a paciente não consegue manter. O comentário dela aqui, né? A Marina comenta que fez um registro parcial com silicone de avançou 5 milímetros. Correto. Então está correto. Pode ter tido um erro. Nesse caso, não encaixou desde o início, fotografa e manda para a equipe de suporte clínico. Isso é avaliado Sim, para identificar se isso é um problema de confecção, de fabricação, onde foi. É. sim, importante registrar. Mesmo ela disse que o encaixe estava correto, né? O que não encaixava eram os blocos, é isso? Os blocos não É, o encaixaram. encaixe nos dentes estava correto. É. Eu acho que os blocos não estavam corretos. Eu acho que era bom. O que eu entendi é que ela não conseguia manter. É isso? Aqui ela falou que o encaixe nos dentes estava correto. Mas ela falou que não, o paciente também não conseguia manter. Lá em cima ela Não falou que não conseguia conseguia manter. Então, manter. não conseguir manter, eu acho que é uma questão talvez mais muscular do que qualquer outra Sim, coisa. Muscular, Ou se ele daí estava sim. muito alto, né, Maurício? Talvez esse bloco muito alto que tenha pedido para fazer com o registro que ela tirou, não Pode sei. ser,
Pode ser. É. É assim, Ela, eu sempre digo, né? Qualquer algo anormal, algo que clinicamente não tá estranho, entre em contato com o suporte clínico. A gente sempre vai fazer uma análise, a gente manda para o pessoal, né, da sim. fábrica, tudo, é tudo analisado de forma bem detalhada. Então, por favor, Marina, pode encaminhar para a equipe de suporte clínico. É o telefone É o 0800. 0800 090. Vixe, peraí, Já decorou, Thalita? peraí. Só porque eu ia falar rapidinho, acho que. Mas já falo aqui. Já coloco aqui. Deixa eu interromper aqui, que aí você coloca aqui no. Pode ir lá. Não, eu vou colocar. Temos mais perguntas aqui, Mari. Uhum. Enquanto isso, eu vou olhando aqui. A doutora Fabiola, ela quer que você fale, né, sobre casos de face com mandíbula mais retrognata, mais caninos em classe 1 e sem overjet. Acho que a gente pode fazer uma aula sobre isso, Gente, né? uma aula só sobre isso. Eu tenho material para isso. Vamos marcar uma aula para isso, porque o que que acontece? Aí a gente tem problema. Você vai no WFO, Fabiola? Quero só saber, porque é exatamente o que eu vou falar. São os casos que você tem tanto a maxila quanto a mandíbula, às vezes, né? Retruída, mas que você não quer ficar com aquilo tudo retruído. Então, muitas vezes você até faz um movimento de maxila, né? Eu tenho pacientes que às vezes eu faço, num primeiro momento, né, a disjunção com máscara, mesmo o paciente não tendo a mandíbula grande, mas ele tem uma maxila muito pequena, então disjunta a máscara, quando chega no ponto certo, eu vou protrair a mandíbula. E aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mas no geral, se você protrair essa mandíbula sem overjet, quando chegar no final, se essa mandíbula crescer, você vai ficar de topo. E aí, o que você vai ter que fazer? Uma compensação, né? Você vai ter que jogar esses dentinhos um pouco para frente, você vai ter que puxar esses dentinhos para trás para você encaixar em classe 1. Porque você vai transformar o paciente que é padrão 2, classe 1, em padrão 1, às vezes não chega a 1, classe 3. Você está jogando tudo para frente. Então, você vai fazer uma mecânica depois para classe 3, para você resolver o problema dentário, depois de você resolver o esquelético desse paciente. Entendeu? O paciente tem Ah, 12 anos, sem overjet. Depende. Eu já tive pacientes que eu fiz extração de pré-molares, mas tudo tem que ser combinado com os pais, né? Eu já tive pacientes que padrão 1, classe 1, com apinhamento, não tinha overjet nenhum, tinha que fazer. Eu fiz o quê? Extração de 34, 44, criei o overjet, protraí mandíbula. Eu já fiz isso também. Entendeu? Fica lindo, o rosto fica lindo e a oclusão fica ok, fica ótima. Fica canino em classe 1, molar em classe 3. Então, tudo vai depender do caso, né? Casos específicos, para a gente poder entender qual é o movimento que é necessário, o que a face precisa e poder tratar. a doutora Luciana perguntou se com esse avanço também abre mordida posterior, né, com a 6. Todo avanço abre mordida posterior. Não tem muita solução, tá? A não ser quando você faz o avanço com aparelhos fixos, né, com herpes, por exemplo, você abre a mordida atrás, mas você acaba impactando a maxila. Então você não mexe muito na altura facial. Quando a gente faz isso com o alinhador, a gente tem que só tomar o cuidado, porque às vezes no final do tratamento, se você der uma bobeira e o paciente tiver uma face um pouquinho mais alongada, você começa a querer extruir um monte de dente, né, para fechar a mordida. Então você tem que adequar seu tratamento com a face. Certo. Doutora Lívia, contenção pós-disjunção com alinhador é interessante? Pode, pedir contenção com posicionadores linguais? Sim, acho que isso não é um problema. O maior problema do pós-disjunção que eu vejo ao longo de toda a vida que eu trato criança é o paciente que não trata a causa. Paciente que se faz disjunção, tirando os casos que, né, que eu mostrei alguns casos aqui, né, de família com dente retido, né, de casos de paciente que realmente precisa disjuntar, ele, no geral, que tem uma maxila pequena, ele tem uma postura de língua baixa, ele é respirador bucal, né? Ele tem uma série de outros problemas que estão causando, né, a
a nossa necessidade de junção óssea. E aí, esse cara, conseguir que ele faça fono, que ele trate a respiração, que ele resolva essas questões, para mim isso é o mais importante, porque é isso que vai manter mais. Agora, se você vai, depois disso, colocar um Hawley, um Bionato, um SN, um alinhador, o que você for colocar e ele usar, vai manter esse perímetro legal, tá? Se for um kid, vai manter super bem. Você pedir um kid com recorte alto, melhor ainda, porque o plástico que tem da Angel é um plástico camada tripla, mas ele não é molenga, ele é um plástico resistente, então acho que é uma boa contenção. Perfeito. Vamos lá. Agora a doutora Ingrid mandou aqui também. Paciente 12 anos que tinha muito apinhamento no incisivo superior. Posso colocar contenção de alinhador ou vai impedir a erupção de PM? Erupção de prés, é É, isso? acho que é pré-molares PM, tá? Aham. Olha, você disjuntou. Se os dentes já estão erupcionando e você escaneou e mandou para lá, o próprio software, ou você pode pedir no software os casulos de erupção, né? Não vai impactar. É só você solicitar se aquele dente já está super mole, né, e tal, ou então se já caiu e o dente está erupcionando, você vai pedir um casulozinho de erupção, o dente vai erupcionar ali para onde você quer, a não ser que você queira impactar, mas se não, bom, se eu entendi a pergunta, eu acho que é isso. E, doutora Sabrina, se você indica a tomografia para alguns casos em ortodontia e ortopedia? Então, eu não faço tomografia para todo mundo. Eu não vou nem falar que é por conta da radiação, não, tá? Porque a gente já sabe que nada a ver. A radiação hoje é bem pequenininha com os novos tomógrafos, mas é pelo custo mesmo, né? Quando eu vou pedir uma tomografia com protocolo que a gente aqui no Rio a gente faz o protocolo Versa, é, que é um traçado em cima da tomografia, ao invés do cara pagar na minha documentação, sei lá, R$ 400, ele vai pagar 1.000. Então, eu só vou pedir isso para quando eu realmente tiver uma necessidade, eu não vou ficar pedindo à toa uma tomografia, entende? Então, mas quando eu vejo que é uma questão óssea, quando eu vejo que tem dente que pode ficar impactado, quando tem histórico, aí eu sempre peço sim, tá? Eu tenho bastante casos que eu peço. E aí a doutora Ingrid perguntou se pode na self guard, por exemplo, a contenção da selfie colocar o guia de erupção. Eu acho que não Conseguimos. tem nenhum problema. Uhum, Tudo isso sim. você pode fazer. Eu acho que o que vai. Você vai usar o que você precisa, porque tanto na Selfie quanto na Angel, você tem ali toda uma estrutura, todo é, eu não sei nem como falar para você. Eu acho que você pode acabar fazendo quase que tudo que você quer, porque assim, dentro dessas empresas eu vejo que você pode botar recorte alto, baixo, pedir contenção extra, pedir refinamento extra, você pode mudar de uma categoria para outra. É tanta facilidade, tanta movimentação que você pode fazer, é tanto recurso novo que a gente tem que, assim, o que você quiser fazer, eu acho que você pode solicitar, tá? E aí a doutora Darlene perguntou se no avanço para 6 deixa 2 milímetros de abertura anterior. Olha, mais uma vez, o que eu vou falar, assim, eu não vou falar para você que existe uma receita de bolo, porque não existe, tá? Eu tenho pacientes que, como eu posso te falar, que eu vejo que tem uma musculatura super fraca, super flácida. É um paciente que, se eu deixar a boca muito aberta, vai dar problema. Então, às vezes, para esse paciente, às vezes 2 milímetros para ele é até bastante. Então, é um paciente que eu deixo bem justinho, deixo até, às vezes, 1 milímetro, tá? Depende, se eu tiver altura posterior. Tá? É porque tudo depende. Porque se você tem uma sobremordida grande, quando você vai avançar, o 2 milímetros anterior vira uma boca super aberta. Se você tiver uma sobremordida pequenininha, 2 milímetros anterior, vira uma outra coisa posterior. Então, cada caso você vai ver, e você vai ver a musculatura, você vai ver a quantidade de avanço, depende. 2 milímetros é fantástico se você conseguir deixar na frente. Eu acho que é bom.
a depender do caso, a paciente pode ficar ou com muita boca aberta atrás, ou sem altura suficiente para colocar o, o avanço. Então, depende, tudo depende. Cada caso vai ser um caso mesmo que você vai ter que olhar e ver a altura e ver a musculatura do paciente, ver o avanço. Não posso falar para você que vai ser sempre 2 milímetros, não. Bom, Mari, vou agradecer aqui mais uma vez, né? Mais um web hour incrível aí, pessoal, com muita pergunta, elogiando muito a sua aula. Coloquei aqui também no chat, o telefone é o 0800 015 9520. E aí eu vou só pedir licença rapidinho para eu compartilhar aqui a minha tela, mostrar para vocês o nosso site educacional, né? Nós temos o Orto Education, tá? .com.br. Lá vocês têm acesso a todas as nossas aulas semanais online, tá? Então vocês conseguem se inscrever. E lembrando que temos um próximo evento aí com o Angel, né? O Angel Beyond tivemos esse ano, foi incrível, né? A Mari estava lá Incrível, conosco. foi muito bom, gente. E para quem quiser ver a Mari mais um pouquinho, ela estará no ano que vem, né? Então, o próximo aí, esses já são os nossos palestrantes confirmados, 13 a 15 de maio, né? Já temos várias inscrições feitas, são vagas limitadas. Ainda estamos com o preço, né, inicial. Então, quem quiser saber maiores informações também pode entrar lá no nosso site educacional. Se precisar, né, de alguma informação, também nos chame. Lembrando que a gente tem a Web Hour aqui semanalmente, né? A gente tem vários convidados com vários temas. E é isso, esse é o nosso site. Mari, muito obrigada mais uma vez. Gente, amei mais uma vez participar. Eu que agradeço, tá? É, eu acho que assim, sempre que eu posso uma coisa nova, poder compartilhar aqui com vocês, eu sempre falo, Tatá, eu tenho uma coisa nova, tenho uma coisa nova. Então, é muito legal eu compartilhar isso com vocês. Quem ainda não me segue, quem não me conhece, eu sempre vou estar falando de pacientes em crescimento. Esse é meu carro-chefe, é o que eu faço todo dia, né? Não que eu não saiba tratar adultos, mas é o que eu adoro fazer. Então, quem quiser me seguir, quem tem uma quantidade assim de pacientes mais em crescimento e quiser algum auxílio, pode me chamar, não tem erro, participar do meu clube também. Então, eu estou aqui mesmo para auxiliar vocês e puder passar aí o que eu faço no meu dia a dia. Obrigada a vocês, tá? Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Obrigado, obrigado, Mari. Obrigado a todos. Obrigado, Thalita. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Até Tchau. semana que vem. Tchau, tchau.